Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, nessa quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, trazendo informações e novidades para vocês sobre o Mengão. Vamos reagir junto aqui, galera, mais um corte do programa Jogo Aberto da Band aí. Link aí na descrição desse vídeo para deixar os créditos e direitos autorais. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva e também ative o sino. Elenco principal, já a gente fala sobre isso, porque agora mudar o nosso assunto, porque tá tudo muito tenso lá no Botafogo, ó, tá lindo, mas o clima não tá tão favorável não, porque Botafogo tá lá sem técnico, reforços chegando para o Vasco e Fluminense, os clubes do Rio estão agitando as notícias na pré-temporada. Band Shop, da tela para a sua casa. Eu venho de uma cultura diferente, não é? Em que o segredo é a alma do negócio. A divulgação de coisas sobre as negociações prejudicam o Flamengo. E eu não estou aqui para prejudicar o Flamengo, estou aqui para proteger o Flamengo. Portanto, não vale a pena andarem-me a mandar mensagens, a perguntar se o jogador tal é verdade, se o jogador... porque eu não vou responder. Nunca vou responder. Porque essa é a diferença, às vezes, de pagar entre 10 e 15. Quando os jogadores forem contratados, vão ser apresentados aqui, vai ser explicado todo o processo que levou à contratação do jogador X ou Y ou Z, porque é que foi este, porque é que é este, isso vai ser tudo explicado aqui, nessa altura. De resto, não percam tempo a encherem-me o telefone com mensagens, está bem? Continuem a mandar nomes, porque ajuda, algumas ideias... Mas não vale a pena estarem sempre a perguntar, porque eu não vou responder. É da minha cultura, é assim que nós trabalhamos na Europa. Atenção, senhores passageiros, nosso assunto agora é lá no Rio de Janeiro, porque o Boto, que chegou lá nos bastidores do Flamengo agitando, demitido, falando... Olha o Negão, olha o Negão, ó. Isso é golfinho? Isso é golfinho, Negão, não é Boto. É o Boto, nosso assunto agora, Negrão. Ah, legal. Começou a pré-temporada do time principal do Flamengo. Os jogadores mais importantes do elenco se reapresentaram ontem no CT Ninho do Urubu. Tudo aconteceu sob o olhar de José Boto, o novo diretor técnico do clube. O português conversou com a imprensa, mas escondeu o jogo em relação ao assunto que costuma gerar mais interesse na torcida nessa época: as chegadas e saídas de atletas. Eu venho de uma cultura diferente, não é? Em que o segredo é a alma do negócio. A divulgação de coisas sobre... Um reforço para 2025, mas isso pode mudar logo. O atacante Juninho, do Karabag, do Azerbaijão, está próximo. O atleta de 28 anos já foi convencido pela diretoria. Resta um acordo com o seu clube atual, que deseja receber 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. Mas o BAP também já falou que existem alguns problemas de caixa, não é? Como se chama aqui, caixa. É. Eu estou ciente deles, o Filipe está ciente deles, mas a nós não nos preocupa esses problemas, porque aquilo que existe vai ser o suficiente para os reforços cirúrgicos que nós queremos fazer. Quem não fica no Flamengo é Fabrício Bruno. O zagueiro está sendo vendido ao Cruzeiro por 7 milhões de euros, 44 milhões de reais. Dificilmente a diretoria irá negociar um jogador considerado titular. Pelo menos é o que o Boto garante. Não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não é? Daquelas que você não pode dizer que não. Amanhã será o último dia de treinos aqui no Ninho do Urubu. No sábado, o time alternativo, que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, viaja para Aracaju, onde estreia diante do Boa Vista, enquanto o elenco principal embarca rumo aos Estados Unidos, onde ficará por 9 dias, tendo São Paulo como adversário no UFC Series, torneio amistoso que faz parte da pré-temporada. São só os primeiros passos de uma longa jornada. Esse será mais um ano a terminar com um treinador português no topo?
Dessa vez, eles terão um compatriota querendo atrapalhar. Que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. E isso vai acontecer através do Filipe, com todo o respeito pelos treinadores portugueses, que alguns até são meus amigos. Eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe a acabar com essa hegemonia. Daí o novo diretor de futebol do Flamengo chega muito ousado, não é a primeira vez que ele fala, né? Mas falou já diversas vezes. Reforço ele não falou, porque de acordo com ele, a cultura dele, a cultura vitoriosa, é justamente boca fechada, segredo, não tem que sair falando. Agora, se der certo no Flamengo, parabéns ao sucesso. Se não der, vai virar piada, porque chegou com muita sede ao pote. Ontem eles demitiram 40 profissionais do Flamengo. Nossa Senhora. Eu até entendo, porque o cara tem que chegar e tem que ter personalidade. O cargo que ele exerce ali, ele tem que ter personalidade e saber o que está fazendo. Pelo menos isso a gente percebe que ele tem. Personalidade e sabe o que está fazendo. Agora, alguém aqui achou que mudando toda a administração, mudando a presidência, ia continuar a mesma turma? Não tem como continuar. Não tem como. Raramente você deixa alguém naquele setor ou outro. Geralmente é isso mesmo que acontece. Você traz o Corinthians também teve. O Corinthians teve algumas mudanças, não querendo comparar, mas agora mudou a assessoria de imprensa, mudou tudo. Por quê? Mudou a administração. E quando se muda a administração, quem está lá no clube já espera isso. Já espera, sabe que vai ter mudança, sabe que vai ter... E você que ficou aí no Flamengo tem que fazer o seguinte, tem que se adaptar ao novo esquema, à nova administração. É assim que funciona. Agora, ele tem personalidade, ele vai ter que bater onde tem que bater. Ele fez o certo aí, que ele falou, se ele começar a cantar muito aí, falar de quem vai contratar, já começa o mercado a aquecer, já não consegue contratar. Ele está fazendo certo até aqui. Agora, tem que ter personalidade, mas tem que ir devagar aí no Rio, que senão não vai pular o carnaval, bebedo. Chegou com sede. Agora, 40 funcionários demitidos e alguns jogadores indo embora. Aparentemente, o destino de Fabrício Bruno está se consolidando cada vez mais em Minas Gerais. No Cruzeiro e não no Flamengo. Ele perdeu o espaço com a chegada do Felipe Luiz no comando. Léo Ortiz, Léo Pereira viraram prioridade e Fabrício Bruno indo para o Cruzeiro. Numa saída que me causa estranheza, Ronaldo, eu te confesso. Cruzeiro ofereceu 5 milhões, Flamengo negou. Ofereceram 7, parece que aceitaram. Mas o West Ham já tinha feito proposta mais cara por ele ano passado. O Rennes também, 14, 15 milhões de euros e não venderam. Agora por 7 estão liberando. Então, será que o jogador pediu também, o staff pediu? Porque quando você está brigando e você é titular é uma coisa, né? Agora, quando você está no banco, está louco para jogar, você fala, me libera. Vai me usar aqui, o Felipe sabe, vai me usar aqui, como é que tá? Não vou fazer parte do grupo, como é que tá? Aí sim, ele toma uma definição. Por isso que os valores dependem muito aí, porque muitas vezes o valor é lá em cima e o jogador está pronto para ficar ali no time, você não pode tirar essa peça. Então fica difícil também para o treinador. O que surge de informação é essa, que o Flamengo não acredita que volte a receber propostas tão robustas como havia recebido ano passado. Agora já liberou Davi Luiz, libera Fabrício Bruno, tem 2. Léo Ortiz, né? Nós falamos do Pelé aqui, e o Léo Pereira e os meninos da base. Então acho que vai vir a molecada da base aí também, porque eles gostam de ver a molecada da base. E o Flamengo tem de sobra, né? Tudo bem que teve, né, um zumbi pela frente e tal, mas sempre tem gente boa chegando no Mengo. Sempre tem, ele gosta. Bom, vamos fazer o seguinte, olha só, vamos girar o assunto aqui, porque é amanhã. Às vezes o elenco do Flamengo era formado muito ali, não necessariamente nas necessidades do time, em característica de jogador, e mais pelo impacto. Então, traz o Vinha, traz o De La Cruz, são bons jogadores, mas não há ali uma ciência por trás, não há um direcionamento, não há um projeto esportivo. E o Flamengo acabou sendo protagonista muito pelo poderio financeiro. Quando você junta bons jogadores, alguma coisa vai sair. Mas para tornar isso um projeto de excelência, um projeto sustentável, como há em outros lugares, no Palmeiras, por exemplo, que até com menos dinheiro faz o mesmo que o Flamengo, é preciso que se tenha uma organização. E essa é a ideia do Flamengo com o Boto. E quando se prioriza o que o time precisa, o que o técnico quer, característica de jogador e não só gastar dinheiro, aí a gente vai por outro caminho. Então o torcedor do Flamengo agora vai precisar ter paciência para arcar com essa escolha. E essa escolha, muitas vezes, o reforço que chegar vai ser desconhecido,
como o Juninho, que o Flamengo está tentando, do Karabakh, do Azerbaijão. Muitas vezes não vai ser uma contratação de reforço badalado, como falou o Boto, não vamos contratar para a torcida ou para a rede social. Então, isso faz parte de um processo de profissionalismo. Então, esse é um ponto positivo. Agora, outras questões, aí a gente pode se debruçar sobre elas, mudança no departamento médico, o entendimento de Runco e Boto, por exemplo, se tem ideias parecidas, se isso vai funcionar no dia a dia, outra questão. Mas eu vejo como um ponto positivo, o Flamengo já está de cara indo por um caminho que indica essa maturidade, esse profissionalismo. E para a nova diretoria, o BAP, por exemplo, já podia dar um cartão de visitas e falar, não, vou trazer um substituto para o Gabigol, um nome pesado para mostrar a que veio a gestão. Mas precisa disso. É isso que o Flamengo quer nesse momento. E olha o peso que teria um jogador, por mais caro que seja, chegar com a responsabilidade de substituir o Gabigol. Então, o Flamengo precisa... Eu vejo que é uma decisão correta do Boto, do departamento de futebol, ir com pés no chão e buscar realmente sanar pequenas carências do elenco. E o Flamengo hoje... O elenco está formado. O que precisa é um pouco mais de profundidade. O Fabrício Bruno saindo precisa ter uma reposição, mas são coisas muito pontuais. Fabrício Bruno e Davi Luiz. Sim, mas são coisas pontuais que o Flamengo pode conseguir e não tem também uma grande urgência, a não ser ali pensando no Pedro também, uma referência, mas pode chegar um jogador. O Pedro volta até o meio da temporada, pode chegar um jogador até para ser uma opção ali até que o Pedro consiga voltar a jogar. Eugênio Leal, a sua análise dessa nova gestão, a fala do Boto? Eu vi a coletiva completa do Boto, é tudo muito novo, né? Está tudo muito no início ainda. E já tinha visto outra entrevista também, ele está até falando bastante, né? Se posicionando, falando com a imprensa e tal, tentando deixar claras as diretrizes dele. E ele... Isso é bom, não é? Sim. A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas é legal o cara deixar claro qual que é o pensamento, o caminho, não é? Sim, eu acho importante. E eu acho que ele tem uma cabeça, assim, um profissional, acima de tudo é um profissional, isso é importante, eu cobrei tanto aqui, profissionalismo, ele é um cara que mostra um conhecimento interessante do que eu imagino que o Flamengo precise, mas... ele chega com uma espécie de carta branca, né? Você vê que o próprio BAP não vai lá falar sobre futebol. Está definido isso, está determinado. Quem vai responder sobre futebol é sempre ele. O BAP não vai estar presente no dia a dia, é como se fosse o presidente do futebol do Flamengo. Mas já era assim, não era? O Landim e Marcos Braz? Não, primeiro que o Marcos Braz não era um profissional. Eu estou dizendo assim, quem que ia falar sobre futebol? Mas algumas vezes o Landim falava. O Landim, por exemplo, chegou a vetar a contratação que o Braz aprovou. O Braz tinha aprovado a renovação com o Gabigol, o Landim voltou atrás. É verdade, vocês têm razão. E várias outras situações ali de contratações e tal. Diga lá. Porém, assim, eu acho que às vezes ele está acreditando numa situação que a gente sabe que é difícil de se manter na realidade do futebol brasileiro, de ele ser o dono de tudo, assim, eu vou mandar em tudo. Por exemplo, na entrevista ontem, perguntaram, vem cá, mandaram embora quase todo o departamento médico. Ele falou, mas aí já não é comigo, tem um diretor médico lá e ele que decide essa parte. Só que o trabalho médico é integrado ao futebol, porque agora houve essa troca, né? Saiu o doutor Fábio Tanuri, entrou o doutor José Luiz Runco, eles chegaram a trabalhar juntos lá atrás, o Runco durante muito tempo foi o chefe do departamento de futebol do Flamengo, mas já saiu também há muito tempo. Aliás, foi médico de seleção brasileira também, um nome de grande destaque. Ele hoje é o diretor médico, ele não vai ser o médico do dia a dia do Flamengo, mas ele escolhe os médicos. E essa é uma função, vamos colocar assim, paralela à do Boto. O Boto vai gerir a parte técnica. Eu não entendi, você acha ruim ou... Você disse que ele está querendo controlar tudo? Não que eu ache bom ou ruim, mas assim, se ele tem a carta branca, ele chega assim, não, a parte médica não é comigo. Tem lá um diretor técnico e a gente já começou a ouvir que tem ruído. Tem ruído nessa relação entre eles e é uma parte médica fundamental. Agora, a primeira coisa que se faz na pré-temporada, os jogadores se representando, como a gente viu já as imagens deles chegando, são os exames médicos. Não só os que se representam. Os que chegam como contratação. A primeira coisa é exame médico. E o Runco participou de um podcast há pouco tempo e ele deu declarações assim polêmicas. Assim, ele não acredita em uma série de coisas que norteiam hoje em dia o
o trabalho dos médicos, esse negócio de poupar jogador, alguns equipamentos, alguns métodos e tal, ele não crê nisso, ele tem uma visão diferente. Então, talvez exista alguma dificuldade de coexistência ali. A outra coisa, por exemplo, que a gente começou aqui falando sobre isso, sobre o Felipe Luiz, o Boto colocado da seguinte forma: eu vou ser o diretor português para acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses. Não! Com todo respeito, Boto, se o Felipe Luiz acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses, será ele, Felipe Luiz. Não vai ser o diretor. O diretor está dando a ele continuidade no cargo, ele já estava lá. Uma outra coisa que, Acho que ele já está querendo... Na primeira entrevista... Se dar mais importância do que tem, é isso? Porque assim, o sucesso do Felipe Luiz é do Felipe Luiz. Não é de um diretor que está chegando agora e que, sim, deu o aval para a permanência dele. Nem foi ele que contratou, né, o Felipe Luiz. Já estava no cargo. Uma coisa que na primeira entrevista me deixou assim, um pouco com o pé atrás é assim... Não, eu escolhi o Felipe Luiz. Não escolheu o Felipe Luiz. Você apenas ratificou. O Felipe Luiz já estava lá, já fez um trabalho brilhante e já era naturalmente o técnico do Flamengo. Uma mudança na chegada dele... Não, eu tinha autoridade, tenho autoridade para trocar se eu quisesse. Uma mudança seria um erro grave dele. Chegar assim, agora eu não quero o Felipe Luiz não, porque eu acho que não é o melhor, vou trazer outro. Seria um erro grave, porque vamos ver se eu estou entendendo. O sucesso e o mérito do Felipe Luiz até agora são do próprio Felipe Luiz. Se ele for um técnico que vai acabar com a hegemonia dos portugueses no Brasil, será um mérito do Felipe Luiz, não do José Boto. Com os jogadores. Então, vê se eu estou interpretando bem o seu pensamento. Você está vendo, em outras palavras, mais claro, muito ego. Você está vendo no Boto? Talvez uma tentativa de afirmação dos seus poderes e da sua importância, que eu acho que... Isso aí tem os dois grande. lados. Por exemplo, se ele diz que... vamos dizer que o Flamengo ganha Libertadores, por exemplo, ou Libertadores e Brasileiro. Aí, já que se ele está falando antes, imagina depois. Eu avisei, eu acabei com a hegemonia. Tem os dois lados. Se perder, se for mal, ele vai assumir que ele foi culpado por tudo? Isso é o tempo que vai dizer. Não, estou dizendo, se ele é o grande... Se ganhar, ele está dizendo que eu... Se perder... Mas eu tive um entendimento diferente do Eugênio, porque, para mim, quando ele fala essas coisas, ele foi muito questionado na apresentação sobre o Felipe Luiz, se ele teve que engolir o Felipe Luiz porque deu certo, se era o nome que ele queria. E ele tentou o tempo todo exaltar o Felipe Luiz e falar que o Felipe Luiz, ele acredita que vai ser um dos grandes técnicos e ele é responsável também por apostar em bons técnicos na Europa, técnicos que não tinham muita estatura na época. Até porque se ele não acreditasse... Ele tem carta branca, ele podia chegar e falar, então, eu quero outro técnico, não podia? Mas é justamente isso. Como ele foi muito questionado, ele falou, olha, se eu quisesse, me deram aqui o aval para substituir o Felipe Luiz, mas eu quis. Então, não de que ele quer chamar os méritos... Não é ele que quis, o Flamengo quis. Então, acho que talvez essa... Seria um erro gravíssimo ele trocar o Felipe Luiz nessa altura. Então ele não pode assumir para ele como se ele estivesse dando uma chance para o Felipe Luiz. Mas eu vejo ele já ganhou essa chance e já mostrou por que ele ganhou essa chance. Foi campeão da Copa do Brasil, mudou o Flamengo. É um técnico muito promissor. Não, descobrir, entre aspas, o Felipe Luiz não é um mérito do Boto. Ele apenas está assim, pegando algo que está pronto aval, ele podia e ter dando trocado. Continuidade. Mas se tivesse trocado, seria um absurdo. Quantos absurdos? Mas parece o próprio Flamengo trocou o Dorival Júnior depois de ganhar a Libertadores. Um erro grave. Mas ele fala uma coisa interessante também na apresentação, que é tudo que aconteça aqui é responsabilidade minha. Então. Aí ele está assumindo pro bem ou pro mal. E aí um ponto que me chamou a atenção, ele falou, se o Flamengo trocar de técnico, tiver 2, 3 técnicos por temporada, o responsável sou eu. E como era o Flamengo na gestão do Marcos Braz. Trocou de técnico, mas o responsável nunca era responsabilizado de fato. Isso é verdade. Então, para mim, é uma tentativa dele também de respaldar o trabalho, de falar, olha, o Felipe Luiz conta com a minha confiança, mas no departamento de futebol, se algo der errado, eu tô aqui. Então, para mim, é um ponto positivo. Isso eu acho legal. O cara assumir... Deu certo, ou dando certo ou dando errado, eu tenho a minha responsa. Aí é legal. E não só no bem, né? Porque tem dirigente que só aparece quando é campeão, tarará, quando tá mal, se esconde. E acho Verdade ou mentira? Sim. Gostamos de ver isso.
E eu acho que até isso pautou muito essa entrevista dele tão afirmativa em relação aos poderes que ele vai ter, a carta branca, não só de uma ótica individualista, pensando nele, mas pensando como instituição. Porque o Flamengo, se a gente pegar as eleições, foi muito pautada a questão do BAP e essa questão da profissionalização do futebol. Então, assim, ali naquele momento, ontem, era a oportunidade do próprio Boto se afirmar, dar o cartão de visitas, falar da autonomia que ele vai ter, do que ele pensa e tudo mais, mas também foi interessante para o Flamengo para reforçar essa ideia de que, temos a figura central do futebol. Então, teve, acho que, um teor bem, assim, dele se afirmar, mas acho que é algo que é chancelado pela própria instituição. Afirmação do trabalho. O problema é que a gente sabe que essa chancela nem sempre é tão segura. Vamos ver, é um novo presidente, chegou agora e tal, vem com essa proposta, né? Mas a gente sabe como são os clubes associativos, né? Por mais que ele esteja falando tudo isso, o BAP que eu falo, né? Sobre transformar o clube em uma SAF, sem ser SAF, sabe? Ter uma administração profissional com os profissionais, e está certíssimo nisso. E eu acho que quase todas as coisas colocadas pelo Boto estão certíssimas. É um profissional que chega com ideias profissionais para trabalhar. Perfeito. Eu só acho que ele está pisando forte demais. Ele não precisava pisar forte demais. Porque nem sempre a areia aqui no Brasil é tão segura assim. Ali na frente ela pode afundar um pouco. Mas a preocupação é com aquela coisa que tem em todo clube, conselheiro, corneta. Aqui não vai entrar ninguém, não tem viagem. Tá certo, mas se o cara não tiver personalidade, Eugênio, ele vai ser engolido se ele não tiver personalidade. Tá. Concorda? Depende. Eu acho que a boa política é a boa política. Ele apresentou ontem, no início da coletiva, o assistente dele, que ele trouxe, que disse que vai ser um assistente técnico. Quando ele viajar, tem um cara técnico olhando o que está sendo feito no clube e reportando a ele. E Como assim técnico? Não entendi. É um auxiliar técnico dele. Ah, dele. Não do Felipe Luiz. Dele. Que é um cara que vai supervisionar tudo o que está acontecendo. Não vai dar pitaco em contratação, mas em relação a... Para acompanhar o trabalho, para ser os olhos dele quando ele não estiver presente. Tá. E apresentou também o novo diretor, o novo médico responsável pelo departamento de futebol, o Dr. Sasaki, que era da base e foi agora para o time profissional. Mas ele falou assim, tirem foto, mas eles não vão falar nada não, porque eles têm que trabalhar. Tirou foto, estão aqui, já viram? São eles. Tchau, agora vou eu que vou falar. Então, acho que essa questão de autoafirmação excessiva pode gerar problema para ele ali na frente. Eu acho que só essa questão. Está pisando muito forte, está falando muito grosso. Pode ser que dê muito certo. Não, eu acho que as ideias dele são quase todas perfeitas. É a realidade do que tem que ser feito. Mas o meio, os caminhos, talvez não sejam excessivos. Às vezes, estou dizendo às vezes, não é informação. Isso pode ser até por indicação, por aviso, do próprio presidente. Fala assim, não pega leve, porque senão os caras vão te engolir aqui. Chega com personalidade. Não pode ser, às vezes? Um cara que chega para capitanear um projeto de profissionalização, ele sabe que vai deixar muita gente descontente no meio do caminho. Claro. E aí o Flamengo já começou a fazer reformulação, tem gente demitida, a parte política tende a ser preterida, e eu falo tende porque a gente, por mais que existam promessas, a gente sabe como é difícil também num clube associativo deixar a política de fora e tornar o clube totalmente profissional. Isso leva um tempo, é um processo muito longo e ainda assim vai ter influência política, vai ter gente chiando na cabeça do presidente o tempo inteiro. Então o BAP vai precisar ter também muita confiança no projeto para bancar as ideias do Boto, para dar a ele realmente autonomia para tomar decisões no futebol. Mas a única coisa, nesse começo de temporada do Flamengo, que para mim é uma ressalva, é o Flamengo ter criado alguns cargos profissionais, remunerados, e colocar nesses cargos pessoas que são do quadro político, que são sócios e apoiadores políticos do BAP. Por mais... os caras são competentes e ocupavam esses cargos na época do associativo. Para se livrar disso e mostrar que é profissional... Eu vejo que sócio do clube não deveria ocupar de jeito nenhum esses cargos. Deveria ser gente do mercado, porque aí sim o BAP passaria, olha,
a política acontece na Gávea, lá a gente pode conversar, a gente pode falar de cargos em outros departamentos e não na estrutura do futebol. Por mais que sejam cargos ali que não tenham por exemplo, relação institucional, relacionamento com torcida, não tem uma influência direta no futebol, mas está gravitando ali e cria um precedente. Tem que fazer política também. Não, mas isso... Você está dizendo, eu entendo. São cargos remunerados, né? Não, mas para profissionalização cria um precedente ruim, porque de repente você pode colocar... Se o cara, perto de uma eleição, começa a balançar, ele coloca um aliado político para tomar conta do clube, sendo remunerado para isso, e o que todo mundo do clube que é profissional... vê e fala, pô, isso aí não é profissional, isso é amadorismo. Então, essa é a ressalva que eu faço ao BAP. Poderia ter se desvencilhado desse possível conflito de interesses, colocando gente do mercado para tomar conta, como foi o Boto. O Boto é um cara que não tem nada a ver com a política do Flamengo, veio lá de Portugal e vai tomar conta do futebol. E deveria ser assim para todos os cargos. Vamos dar uma olhada no time provável do Flamengo, opções também que Felipe Luiz tem, como disse ali o Boto, é um elenco já excelente. E precisa de uma ou outra contratação ali, pontual, como a gente costuma usar esse termo, né? Então tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Gerson, De La Cruz, Plata, Pedro e Arrascaeta. Óbvio que o Pedro ainda demora para voltar a jogar, está escrito ali embaixo, só no meio do ano. E tem muitas opções, inclusive opções que já foram titulares, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha, Michael, Alcaraz, Lohan, Varela. Tem muita gente. O próprio Matias Vinha. Então tem muitas opções para o Felipe Luiz não só armar o time, mas pensar também nas opções. Porque o Flamengo, assim como o Botafogo, assim como o Palmeiras, terá muitas competições e muitos jogos nessa temporada de 2025, André. Pois é, e aí eu tô curioso para ver em relação a algumas contratações. Eu vejo duas como muito necessárias, são as prioridades. Seria mais um zagueiro, com a saída do Fabrício Bruno. Pelo menos mais um. Então, esse eu ia colocar, porque prioritária para mim é um zagueiro e o centroavante para ser o substituto do Gabigol e um jogador que possa ter um pouco a característica do Pedro, às vezes até com outro estilo de jogo, mas que possa substituir o Pedro num primeiro momento e de repente até jogar com ele em outra circunstância, mas tem um substituto do Pedro e um zagueiro, para mim, são as prioridades do Flamengo. Precisa ir no mercado. Ali você poderia ter mais um zagueiro, eu acho que mais um volante ali para compor elenco, e ainda se teve o crescimento significativo do Everton Araújo no final da temporada. E aí a gente já tinha mencionado nos últimos dias um jogador com a característica do Arrascaeta, embora seja extremamente difícil você ter esse meia mais articulador como reserva em um time. Acho que essas seriam pontuais. E nessas pontuais eu estou curioso também para ver a questão da base, porque o Boto se destaca muito. Eu ia perguntar para vocês isso, mas você já se adiantou. Legal, você está com o mesmo pensamento que eu. Vai lá. Porque o Boto se destaca muito na trajetória dele com um grande olhar para a base. E aí você tem o Flamengo, que formou grandes atletas nos últimos anos. Que tem essa tradição. E o Felipe Luiz, né? Exato, e que conhece já esses garotos. Então, de repente, se o Flamengo, dessas contratações que eu falei, fizesse 3, que acho que as 2 urgentes e, de repente, um volante, e desse a opção, dá mais espaço para o Lohan, que em algum momento surgiu bem, teve uma oscilação que é extremamente normal de um garoto, para ser o cara mais com a característica do Arrascaeta. O Cleiton, que é um zagueiro que é muito falado agora na base, de repente, ele vai ter um pouco mais de espaço e, em vez de contratar 2 zagueiros, ele... Então, eu entenderia, acho que faz sentido, e até pela trajetória, não só do Boto, mas como você lembrou muito bem da questão do Felipe Luiz. Então, assim, acho de repente tem um olhar maior. Exato, e acho que para revelações que sempre surgem no Flamengo, né? Mas eu acho que essas 2 são cruciais para o Flamengo na temporada. E até achei interessante, assim, até pegando um pouquinho, voltando no gancho do que a gente estava falando, do que o Boto falou, eu acredito muito que vai ser esse perfil, porque, assim, ele teria muito mais a ganhar na coletiva se ele falasse, não, a gente vai buscar um nome para substituir o Gabigol. Acho que isso é o tipo de declaração que agrada o torcedor. E se ele vai na contramão, então ele não se preocupou muito em levantar a bola para aparecer nesse sentido.
Então é porque ele realmente acredita nisso. E até o nome que foi mencionado, né, que tem sido especulado do Juninho, eu acho extremamente interessante justamente para corroborar esse perfil. Você está falando de um cara que vem do Azerbaijão, que assim poucas pessoas conhecem, ainda que tenha sido formado no Atlético Paranaense, mas que tem uma trajetória interessante, tanto que o nome dele estava sendo especulado no Sevilha. Eu tive a oportunidade de comentar os jogos que ele fez contra o Bayer Leverkusen na Liga Europa passada. E deu um calor no Bayern. Total. Então, diga, e ele tem qual foi a sua visão? Assim, não vou ser bem franco, não é que eu assisti diversos jogos dele, mas do que eu vi, e esses 2 jogos com mais destaque, ele é um cara muito para atacar o espaço, que é algo que o Gabigol tinha muito como virtude. Acho que Isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo sempre conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. A gente reagiu aqui com alguns cortes, primeiro aqui do Jogo Aberto, também da ESPN Brasil. Link aí na descrição desse vídeo para deixar os créditos aí de direitos autorais.